bloco, infelizmente, vai ser com tema um pouquinho mais pesado, até assim já dá uma embargada na voz. E eu sou mãe, né? Eu sou mãe, a gente quando vê uma situação de menor sendo agredido, espancado, violentado, enfim, a gente fica muito indignado. E semana passada, quando eu saí do Em Vogue na quinta-feira ao vivo, eu cheguei em casa, abri as redes sociais, estava uma tragédia acontecendo, sendo acabada de expor nas redes sociais de uma menor em Ponta Grossa, de aproximadamente 10 anos, que havia sido supostamente violada sexualmente por padrasto e mãe. E aí eu entrei em contato na hora com a doutora Ana Paula, ela é a delegada do Nucri, a gente conversou um pouco, eu falei, vamos lá no programa, vamos conversar, não só desse assunto em específico, mas da violência infantil, da violência sexual infantil, como que está isso em Ponta Grossa e os números que acabam muitas vezes sendo mascarados por falta de denúncia, mas que a violência não está sendo mascarada não, ela está acontecendo e muito. E aí só quando a gente vai lá e abre o Facebook e vê com o nome de pessoas que o cidadão era meu amigo de Facebook, por exemplo, que daí você fica chocado. No outro dia, não apareceu no Facebook, você não fica chocada mais. Então isso não pode, né, gente? Não pode, né, doutora? A gente não pode mais ficar chocado só no momento que fica na mídia, né? Tem que ser todo dia. É, exatamente. Acabar, obrigada, né? Andrea. Foi um prazer. Teu convite, recebi com imenso prazer e pode contar sempre comigo. Na verdade, assim, a violência contra a criança, a gente tem que discutir ela todo dia, porque ela acontece a todo momento. Claro que as prisões são pontuais. Sim. Em alguns casos, nós representamos pela prisão, nos casos mais graves, mas, realmente, a violência contra a criança não cessa. Triste, né? Sabe, às vezes a gente olha, assim, casos de cidade grande, né? Daí a gente fala assim, mas isso em Ponta Grossa não acontece, aqui é uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E aí, foi o que eu falei, né? De você ir lá e eu digitei os nomes, o fulano era meu amigo do Face, a mãe da menina era amiga da minha menina. E aí você fala, e como que fica essa criança? Como que é o apoio para essa criança, para quem recorrer? Muitas pessoas não sabem nem que tem o Nucria. Né? Às vezes a pessoa pensa, mas eu vou para a 13ª, eu faço o quê? Para onde essa criança vai? Explique para nós, doutora, porque eu sei, mas o pessoal que está em casa que não sabe ainda aonde recorrer. Certo. Então, o NUCRIA é o Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crime. Nós estamos em Ponta Grossa desde 2015, né, quando ela foi implementada. Claro que nós trabalhamos de segunda a sexta no horário comercial. Sábado e domingo a nossa delegacia está fechada, até porque eu também atendo plantão. Mas se uma violência acontecer sábado ou domingo, a pessoa pode e deve ir fazer essa denúncia na 13ª. Pode procurar qualquer delegacia, sabe? Qualquer delegacia tem a obrigação de fazer esse registro. E não sendo um crime de atribuição daquela unidade, ela encaminha, né? Se for crime contra a criança ou adolescente, acaba encaminhando para mim. Então, daí ali nós iniciamos as investigações. Mas o importante é a gente não se calar diante do conhecimento de uma violência contra a criança ou adolescente. Seja ela física, psicológica, sexual. O importante é que se denuncie para que a gente possa fazer cessar essa violência contra a criança e, se for o caso, inclusive afastar ela desses agressores. No caso agora que a gente está vivendo uma época de pandemia, você estava comentando comigo nos bastidores que como as crianças não estão indo para a escola acaba sendo um canal de facilitação para as denúncias, né? Como que fica essa criança marginalizada sem a escola aí para ser essa base de apoio? A gente está passando por um momento difícil nesse sentido, porque a escola era um grande canal, uma grande janela, uma grande porta de denúncias, principalmente violência física, né? Porque era o professor que ia trocar aquela criança, às vezes a criança chegava chorando na escola e o professor perguntava o que tinha acontecido e a criança contava que tinha sido vítima de agressão na escola, e isso era imediatamente encaminhado, porque nós temos uma rede de proteção aqui em Ponta Grossa muito fortalecida, né? Escolas, hospitais, nós temos o Conselho Tutelar, que é um órgão de excelência hoje em Ponta Grossa. Então nós temos uma parceria muito grande. Então esses tipos de denúncias chegavam quase que diariamente, o que hoje não acontece. Então a criança é vítima de agressão dentro de casa, mas quem que vai denunciar por ela?
né? Se ela está dentro de casa, se os agressores estão ali, se ela não está tendo contato com o exterior ou com uma pessoa de confiança para quem ela possa relatar essa violência. No que se refere à violência sexual, as denúncias continuam sendo registradas, né? Até porque normalmente a criança que sofre essa violência, normalmente dentro de casa, 98% são pessoas ou da família ou muito próximas, né, do convívio diário dessa criança. Quando ela decide contar, né, ela acaba procurando um outro parente, uma amiga, onde ela conta isso e essa denúncia chega. Mas a violência física, infelizmente, os números de registro das denúncias caíram, mas a gente sabe que a violência não cessou. Em época assim de quarentena, o que será que você, como delegada, como responsável, poderia indicar para a gente então? Que a gente fizesse mais campanha nas redes sociais para abrir de novo esse canal de comunicação, já que a escola não está podendo. O que a gente pode fazer para ajudar? Na verdade, os programas de prevenção, divulgação, conscientização são sempre importantes. Porque existem situações que a criança está sendo vítima de violência e nem ela percebe que ela está sendo vítima. Eu já tive situações na delegacia de crianças que estavam sendo abusadas sexualmente, mas não entendiam aquilo como um abuso. E elas passam a entender com uma aula do ProERD, com uma aula de educação sexual na escola, com uma abordagem diferenciada. Sabe? Então é muito triste. Então, claro, a conscientização é o melhor caminho, né? A divulgação, a questão de você saber que se você for vítima, você tem a quem recorrer, você pode procurar a delegacia, você pode procurar o conselho tutelar, procure um CREAS no seu bairro, um CRAS, e entendeu? Eu não sei para quem denunciar, onde eu vou, procure qualquer órgão, assim, do município, que essas pessoas, como elas fazem parte da nossa rede de proteção, elas vão saber fazer esse encaminhamento. Sabe o que acaba acontecendo assim, que eu imagino, né? A criança é pequena, ela não tem esse controle nenhum. Por mais que a gente dê um celular para a criança, ela não tem nem noção de nome de órgãos e como explicar. A mãe, coitada, às vezes não está envolvida. Nesse caso da semana passada, presume-se que estava. Sim. Né? Mas, no grande maioria dos casos, às vezes a mãe não está. Mas ela também é vítima, ela também apanha, ela também é violentada, ela também não sabe para quem recorrer. Como fortalecer essa família, né? É muito difícil, né, muito difícil, porque daí a gente tem, que seria uma atribuição extra-delegacia, né? Porque a gente trabalha com crime. Infelizmente, a gente não trabalha com a família, com esse fortalecimento de vínculo, né? Tudo isso fica a critério das políticas públicas municipais, estaduais. Mas o importante é que, por exemplo, essa mãe que perceba que essa criança está sendo vítima de algum tipo de violência e que ela também está, é importante que ela denuncie, né? Tem tantos programas hoje, aquela questão do X vermelho hoje, de você conseguir demonstrar, né, você conseguir pedir ajuda, você tem inúmeros canais onde você pode solicitar essa ajuda. Claro que para a criança fica mais restrito. Então, a criança normalmente depende de um adulto. É verdade. E deve ser angustiante, né? Você ali no teu trabalho chegar uma criança dessa forma e muitas vezes ali com a mãe ainda aceitando. E você fala, meu Deus, como que chega a esse ponto, né? E imaginar quantas outras que estão passando também. Na verdade, eu sempre imaginava assim, nossa, dessa situação eu acho que eu nunca vou ouvir coisa pior. Mas infelizmente acontece. Ainda pior. Né? Sempre se fala assim, não é possível que o ser humano chegue a esse ponto, que uma mãe chegue a esse ponto, que um pai chegue a esse ponto. E infelizmente é uma situação comum. Né? Para nós é muito comum da gente escutar esses registros dessas crianças dizendo que são abusadas, que tinham consentimento da mãe, que tinha uma participação da mãe, que a mãe sabia, que a mãe não denunciou ou que às vezes a mãe é coagida pelo companheiro, né? Enfim, mas assim, nós ouvimos horrores de criança. Claro que a gente não pode relatar aquilo que a gente ouve, mas são situações que chocam até mesmo nós que estamos acostumados a ouvir
essas atrocidades. Que tem uma profissão que está no mundo, entre aspas, do crime. E Isso. ainda se assusta, né? A gente se assusta, principalmente quando envolve criança, né? Muito Porque pequeno, eu também tenho filhos, tenho 2 filhos, uma de 10 anos e um de 5 anos, 4 anos. Meu Deus. Então, é muito difícil você perceber ali uma criança, né, que é criança de 0 a 12 anos, relatando uma situação de violência, principalmente sexual, quando eu sei que meus filhos não têm esse conhecimento. Entendeu? Da criança relatar fatos que ela só pode relatar Que se ela tiver vivenciado esse tipo de situação, porque senão ela não vai saber relatar. Verdade, verdade. E assim a gente poderia dizer, então, assim, para quem está assistindo, coloque como diz assim, briga de casal não se coloca a colher. Vizinho, coloque a colher, sim. Não, hoje palpite, vá lá, denuncie. Exatamente. Hoje esses dizeres, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher, não é mais assim. Sabe? Você ouviu. Você está ouvindo alguém pedir socorro? Corra, acuda. Corra, ajude, entendeu? Preste auxílio, porque às vezes essa pessoa que está solicitando o teu apoio realmente está precisando dele. Né? Realmente ela sozinha não teria como buscar essa ajuda. Então é importante que vizinhos, principalmente nessa época de pandemia, onde está todo mundo muito recluso, né? Que perceba o choro diferenciado daquela criança, um pedido de socorro daquela criança. Procure, nós temos a Guarda Municipal, nós temos a Polícia Militar, nós temos a Polícia Civil, claro que nós atuamos na repressão, depois que o crime foi cometido, mas nós temos esses órgãos de prevenção no município. Sim. Nós temos uma Guarda Municipal super atuante, nós temos, né, a Polícia Militar com inúmeros policiais na rua, então eles vão dar esse atendimento. Se não for Polícia Militar, não for Guarda Municipal, o Conselho Tutelar, como eu falei, procure um hospital. Sim. No hospital você pode pedir ajuda, sabe? Em qualquer órgão público, se você procurar, eles vão ter uma pessoa de referência, quem te remeter, para que a gente possa, a partir dali, ouvir essa criança, ouvir essa vítima e fazer esse encaminhamento. E o número 100, que a gente foi colocando em inúmeros posts na lateral, no canto da tela, ele é válido e funciona para todo o Brasil? Funciona, é o Disque 100, que a gente chama de Disque Direitos Humanos. Então, toda vez que alguém formaliza uma denúncia, ela chega até os órgãos competentes, sabe? Mas eu vou fazer uma ressalva aqui, que quando a pessoa fizer uma denúncia anônima, que eu sempre sugiro que a pessoa vá até a delegacia, porque a gente consegue ter mais elementos desta denúncia. Mas se você não quer se envolver, quer fazer uma denúncia anônima, você pode fazer através do Disque 100, onde é importantíssimo que você coloque o maior número de dados possível. Número da casa, endereço, nome, idade das pessoas envolvidas, isso é muito importante. Mas claro que nada melhor do que uma denúncia presencial. Eu acho que as pessoas têm que parar de ter medo da justiça, medo da lei, medo da polícia. Tudo está a favor da gente, do cidadão de bem. Se você faz as coisas certas, você não tem por que ter medo. Pelo contrário, você pode estar salvando uma vida, né? Uma criança de um estupro. Aí porque você não quer ir lá fazer uma denúncia formal, não quer se envolver, você vai ficar presenciando aquilo, vendo, ouvindo. Imagine na casa do lado, porque eu não quero me meter. Chega disso, né? Chega. E muitas pessoas realmente têm esse receio, principalmente quando se trata de violência sexual, né? Porque vai falar assim, nossa, e se for mentira? Eu sempre digo em você dar ouvidos à vítima, você ouvir aquela criança, aquele adolescente que chegou até você e contou sobre uma situação de abuso sexual, por exemplo, você tem que dar ouvidos a essa vítima, só que, claro, às vezes a pessoa não quer se expor dessa forma, porque e se for mentira a versão dessa criança? Então, o que eu sempre digo, denuncie. Na dúvida, denuncie, porque daí cabe a nós, como polícia, fazer a investigação se realmente esse crime foi praticado ou não. Porque se ele não for praticado, não foi praticado, nós fazemos o arquivamento dessa denúncia. A pessoa não vai ser processada porque denunciou. Isso que a pessoa tem que entender. De forma alguma. Que ela não vai receber um processo lá e de repente perder o que não tem, que a pessoa já diz assim, né? Vou gastar o que não tenho com advogado, vou ficar com o nome sujo. Bem, né? A coisa mais normal que a gente ouve. Então assim, se são situações
por exemplo, de um terceiro denunciante que não faz parte da família, se ele pede para resguardar a identidade, a gente consegue também formalizar um boletim de ocorrência sem a identificação desta pessoa, né? Mas o mais importante é que a gente não pode mais se calar. Verdade. Vamos aproveitar que Ponta Grossa ainda é uma cidade pequena, que a gente ainda encontra os amigos do Facebook no mercado, né, na rua, e fazer disso uma grande corrente do bem. É como eu falei, eu fiquei tão chocada de ver que aquela pessoa que estava sendo acusada de violentar a enteada era meu amigo de Face. Eu falei, meu Deus, é onde a gente está vivendo, né? Então vamos fazer com que isso assim seja um choque diário. Vamos sim olhar para a casa do vizinho, vamos prestar atenção no barulho e vamos, né, nos motivar a ajudar quem a gente puder, né? Ficar quieto, guardar pra gente pode ser um remorso que depois não tem a volta. Exatamente, né? Porque com a denúncia você pode impedir uma progressão dessa violência, né? Certeza. Resultando aí num homicídio, num feminicídio, na consumação efetiva do estupro, que daí é a prática realmente da relação sexual contra a criança, sabe? Sim. Então, realmente, é só com a denúncia que a gente vai poder coibir, né? E é só com a punição dos agressores que a gente vai fazer com que eles se tornem exemplos, Com certeza. né, para outras pessoas. Com certeza. Doutora Ana Paula, qual o telefone que as pessoas podem entrar em contato também? Nós temos o telefone do Nucria, que é o 3225-3856. Ótimo. Né? O Nucria, ele fica ali na rua Rodrigues Alves, bem próximo ao Colégio Marista. Né? Então, é bem fácil de localizar, tem pontos de ônibus próximos, então é muito tranquilo. Então, a pessoa, assim, na dúvida também, quero denunciar, não quero, nos procure que nós conseguimos conversar com você e te orientar. Melhor coisa, gente, na dúvida, tire a dúvida com quem entende. Vá até o local responsável, se informe e dessa forma, como eu comentei com vocês, você não vai de repente guardar para si o mal que você poderia ter evitado. Eu acho que o peso na consciência deve ser uma coisa assim que você, né, vai te abalar para o resto da vida e que você pode evitar. Doutora, eu agradeço muito a tua presença aqui. Toda vez que eu peço, você vem. Infelizmente, sempre são temas assim tão difíceis, né? Mas eu espero que logo tenha alguma campanha bem bacana, motivacional, assim, para, né, de baixa violência, a gente volta para divulgar e que não seja assim em foco, né, como base com essa situação tão lamentável que aconteceu em Ponta Grossa. Eu que agradeço, né? Agradeço o espaço, porque dessa forma as pessoas conhecem o nosso trabalho, né? Através de uma divulgação responsável da imprensa, que para nós também é super importante. Por quê? Porque as pessoas precisam acreditar no trabalho da polícia. Com certeza, né? A polícia é nosso aliado, não é nosso inimigo. Exatamente. Então eu agradeço em nome da Polícia Civil o convite. Obrigada, doutora.